iniciar falando das unidades de medidas para ângulos, graus e radianos. O grau ele corresponde a 1 sobre 180 da medida de um ângulo raso. O que quer dizer isso? Bom, lembrando que um ângulo significa a região que está aqui delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Ou seja, você vem aqui com essa semirreta em preto, tem outra semirreta aqui em vermelho. Ambas começam pelo mesmo ponto. Este ponto aqui a gente chama de vértice. A região do plano limitada por essas duas retas é chamada de ângulo. Quando as duas semirretas fazem parte da mesma reta, o ângulo determinado é um ângulo raso. Aí você pega um ângulo raso como esse daqui e divide ele em 180 ângulos de mesmo tamanho. Cada um desses ângulos terá uma medida de 1 grau. Bom, a outra unidade de medida utilizada é o radiano. Como é que funciona a unidade radiano? O que é um ângulo com a medida 1 radiano? Bom, você parte do círculo, um círculo qualquer, tem um certo raio, digamos R, e você faz a seguinte construção. Dado um ponto aqui do círculo, é como se eu estivesse construindo um outro segmento do mesmo tamanho do raio, e este segmento está sendo enrolado em volta aqui deste círculo. Com isso, este último ponto aqui, este extremo, vai determinar aqui no círculo um ângulo que a gente chama de um ângulo central, cuja medida você batiza como 1 radiano. Então, assim você define a unidade radiano. É um ângulo cujo comprimento do arco correspondente ali no círculo é exatamente igual ao raio do círculo. Vamos ver algumas formulazinhas aqui de comprimento de arco e como a gente converte de graus para radiano. Bom, quando você pega uma circunferência de um círculo, ou seja, o comprimento do círculo, como se você estivesse pegando ali uma linha em volta do círculo, se aquele círculo tiver um raio R, aquela linha vai ter um comprimento dado por 2π vezes R. Esse π, lembrando, é um número irracional, aproximadamente 3,14159, etc. Bom, quando você quer medir o comprimento de um arco, que não seja o círculo inteiro, você precisa saber quanto mede o ângulo central determinado por ele e o seu valor em radiano. Por quê? A gente lembra que na definição anterior para radiano, significava dizer que se de repente o ângulo central aqui ele mede 1 radiano, é porque este arco, determinado aqui por ele, mede 1 raio. Se o ângulo fosse 2 radianos, esse ângulo maior aqui, o arco total aqui mediria 2 raios. Então, de maneira geral, se o ângulo central ele mede θ radianos, o comprimento do arco correspondente vai ser θ vezes o raio. Por último, a partir desta relação, a gente pode associar os valores da medida do ângulo em graus à sua medida em radianos e vice-versa, fazendo uma regrinha de 3, visto que o ângulo raso, que mede 180 graus, por definição do grau, ele vai medir exatamente π radianos. Por quê? Porque a circunferência inteira vai ser 2π radianos, já que o comprimento é 2π vezes o raio. Então, cabe um ângulo ali de 2π radianos. Consequentemente, a metade dessa circunferência, que corresponderia aqui a um ângulo de 180 graus, vai ser a metade de 2π, ou seja, π. Então, com essa formulazinha aí, vamos aprender a fazer a conversão entre graus e radianos.
60 graus em radianos, por exemplo, como é que a gente faria? Sempre você vai usar esta regra de 3. 180 graus corresponde a π em radianos. Você quer saber 60 graus corresponde a quanto em radianos? Vamos chamar aqui de x. Então, usando aqui a proporção, você vai multiplicar o x por 180 e vai igualar ao produto do π pelo 60. Com isso, você fica com 180x igual a 60π. Com isso, o seu x vai ser 60π sobre 180. 60 sobre 180 você pode simplificar, dividindo por 60, que vai dar, então, π sobre 3. Então, π sobre 3 radianos é a medida do ângulo igual a 60 graus. Para converter π sobre 4 radiano em graus, a mesma ideia. Então, você tem 180 graus correspondendo a π radiano. E quer saber quantos graus vai corresponder a π sobre 4 radianos. Faz aqui o produto dos extremos e o produto dos meios. Então, multiplica x por π radianos. Vai ser igual a 180 multiplicando π sobre 4. Logo, x vezes π vai ser igual, simplificando 180 por 4, isso vai dar 45. Π vezes x vai dar 45 vezes π, e agora você divide por π, logo o x vai ser 45 graus. Bom, dado um triângulo retângulo, isso quer dizer que ele tem aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e θ sendo um dos seus outros ângulos, ou seja, um dos seus ângulos agudos, a gente define essas três razões entre os lados do triângulo. O cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa do ângulo θ, se dá o nome a esta razão de seno do ângulo θ. A razão entre o cateto adjacente ao ângulo θ pela hipotenusa se dá o nome de cosseno. E a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que é o equivalente a fazer a razão entre o seno do θ com o cosseno do θ, se dá o nome de tangente de θ. Por exemplo, aqui nessa figura, abaixo, nós temos aí um triângulo retângulo. Temos ali o nosso ângulo θ aqui, como sendo um dos ângulos agudos, um dos ângulos menores ali do triângulo. Então, por exemplo, com essa notação, o seno do θ nessa figura, basta você olhar, a hipotenusa do triângulo sempre é, por definição, este lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Essa aqui é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados catetos. O lado B, que aparece aqui, este cateto de medida B, ele é o cateto que está oposto ao ângulo θ. E o cateto que tem medida A, aqui, é o cateto que está ali colado, né? Ele faz parte do lado ali do triângulo. Ele é chamado cateto adjacente. Então, o seno de θ, então, ficaria dado pela razão entre o B, que é o cateto oposto ao θ, sobre C, que é a hipotenusa. O cosseno do θ seria a razão entre o número aí, que é a medida, né, do cateto adjacente, nesse caso seria A, dividido por C, e a tangente de θ, que pode ser simbolizado TAN de θ, que também TG de θ, você faz a razão entre o B e o A, a razão entre o cateto oposto pelo adjacente, que é a mesma razão se você dividir o seno pelo cosseno, porque a hipotenusa cancela ali, sobrando apenas o B sobre o A. Para exemplificar, vamos calcular o seno ou o cosseno dos chamados ângulos notáveis. Quais são esses ângulos? Bom, a construção é basicamente assim. Você parte de um triângulo chamado triângulo equilátero, com qualquer lado. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados com a mesma medida. Coloquei aqui nesse desenho um triângulo equilátero de lado 1.
Nesse triângulo equilátero, faça a seguinte construção. Escolhe um vértice dele e divide aquele ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida, a partir daquele vértice. E, por propriedades geométricas de um triângulo que tem dois lados iguais ali, o que acontece é, ao dividirmos esse ângulo aqui em dois do mesmo tamanho, esta reta ela vai acabar sendo perpendicular ao outro lado, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E, além disso, neste ponto aqui onde ocorreu essa interseção, ele está dividindo este lado em dois lados de mesmo tamanho. Então, se o lado media 1, quer dizer então que você vai ter meio aqui e meio aqui. Quando você faz isso, você acaba dividindo aquele triângulo em dois triângulos retângulos, porque o ângulo aqui vai ser 90 graus. Este triângulo retângulo vai ter em sua hipotenusa um segmento de tamanho 1, que seria o lado ali. Um dos catetos dele, esse aqui de baixo, vai medir a metade, meio. E o terceiro cateto você pode encontrar usando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se o cateto ali mede L, você joga nessa equação, 1 ao quadrado dá 1, meio ao quadrado dá 1/4, subtrai, dá 3/4, tira a raiz. Com isso, no final, você vai achar então que o L mede raiz de 3 dividido por raiz de 4, que é 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Em todo triângulo, num plano, você, somando os ângulos que aparecem ali internos, vai dar 180 graus. Se o triângulo original ali ele era um triângulo equilátero, tem os três lados iguais, ele vai ter, por consequência, os três ângulos também com a mesma medida. Logo, cada um vai medir 60. O ângulo lá em cima foi dividido em dois ângulos de mesmo tamanho. Então, se ele tinha 60, este ângulo aqui vai medir 30 graus. Com isso, basta usar as definições. Por exemplo, quanto seria o seno de 30 graus se a gente olhar para esse triângulo? Basta procurar qual é o cateto que está oposto ao 30 graus e dividir pelo valor da hipotenusa. No caso aqui do nosso 30 graus, ele está ali em cima. O cateto que é oposto a ele é o segmento que está aqui embaixo, medindo meio. Meio. E a hipotenusa desse triângulo mede 1. Então, você vai dividir meio por 1. Meio dividido por 1 dá meio. Então, seno de 30 graus, meio. E assim você faz com qualquer outra razão que você queira envolvendo os ângulos de 30 e 60. Pode aplicar a mesma ideia para esse quadrado aqui do lado direito. Um quadrado em cada ângulo ali, a gente vai ter 90 graus. Se você traça aqui uma diagonal, você vai dividir o ângulo de 90 graus ali em dois ângulos congruentes aqui de 45 graus. E com isso, você vai ter aqui um triângulo retângulo, né, com dois catetos medindo, digamos, 1. Pegamos aí um quadrado de lado 1. A hipotenusa, que seria essa diagonal, você calcula pelo teorema de Pitágoras, né? Então, você vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Quando tirar a raiz, vai ficar, então, raiz de 2. Com esse triângulo retângulo, a gente pode calcular o seno, o cosseno e a tangente do 45 graus. Por exemplo, calcular só o seno aqui para exemplificar. Seno de 45 graus vai ser o cateto oposto a 45 graus, que vai ser 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, você pode multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, para racionalizar, fica raiz de 2 sobre 2. Se a gente fizer isso, a mesma ideia para o cosseno, como o cateto, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente medem 1, então o cosseno vai dar o mesmo valor. Cosseno de 45 graus também vai ser raiz de 2 sobre 2. E claro, a tangente de 45 graus, ao dividir o seno pelo cosseno, como eles vão ter o mesmo valor, o resultado vai ser 1. Com isso, juntando
os dados aí para esses 3 ângulos, nós temos aquela tabelinha que estamos acostumados a memorizar para seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então aqui também os valores dos ângulos em radiano. 30 graus, π sobre 6, né, radianos. 45 graus, π sobre 4 radianos. 60 graus, π sobre 6 radianos. Seno, cosseno e tangente dos 3 ângulos que chamados ângulos notáveis. Bom, a ideia da trigonometria ali no triângulo retângulo só nos permite falar de seno, cosseno e tangente para ângulos agudos, ângulos sejam ângulos de um triângulo retângulo. A nossa ideia é tentar estender a noção de seno, cosseno e tangente para situações mais gerais. Para começar, a gente precisa falar do chamado ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Bom, você considera um círculo de raio 1, ou seja, um círculo unitário, cujo centro é a origem do plano cartesiano, né? 0, 0. Então, ele tem aqui raio 1. O que a gente vai fazer é associar para cada número real um ponto do ciclo. Como é que isso é feito? Bom, vamos separar em 3 casos. Se o número for o número 0, no caso particular, você vai associar ao ponto do ciclo 1, 0. 1 para o eixo x, 0 para o eixo y. Vamos chamar esse ponto aí de A. É o ponto desenhado aqui embaixo. Se x for positivo e se x for negativo, você vai ter formas equivalentes de associar com a seguinte diferença. Por exemplo, vamos considerar aqui para ilustrar x igual a 2. 2. Então, o número 2 estará associado a um ponto do ciclo que você vai encontrar intuitivamente como se você estivesse partindo do A, andando sobre o círculo até uma distância 2, ou seja, um comprimento do ciclo ali seria 2. Neste ponto que você parar, esse ponto será associado ao 2. Se o x fosse menos 2, ou seja, se ele for negativo, qual é a diferença? Você vai andar 2 unidades também, porém no sentido horário. Então, você parte do A, andando 2 unidades até parar aqui. Esse ponto, digamos ponto Q, seria o ponto associado ao menos 2. Então, intuitivamente, essa forma de associar um número a um ponto do ciclo é como se estivesse colocando aqui, colado com o ciclo, lá naquele ponto A, o eixo real, a reta real, né? Todos os números reais ali, e você estivesse enrolando esta reta ao longo do ciclo, né? Toda essa parte aqui de cima ficaria sendo enrolada aqui, dando várias voltas, né? Infinitas voltas. No caso da parte negativa, que ficaria aqui embaixo, essa forma de enrolar você viria, né, no sentido horário. E a parte de cima no sentido anti-horário. Por exemplo, o número π sobre 2, número real π sobre 2, qual é o ponto que ele vai estar associado no ciclo trigonométrico? É você partir aqui do ponto A, andando no sentido anti-horário, porque o número é positivo, é exatamente π sobre 2 unidades. Bom, π sobre 2 radianos corresponde justamente a um ângulo de 90 graus, já que o ângulo de 180 graus é π radianos. Como o raio do ciclo trigonométrico é 1, então π sobre 2 ele vai ser o número justamente que vai corresponder a este ponto sobre o eixo, de tal forma que o ângulo aqui seja 90 graus, π sobre 2 radiano. Aqui o raio é 1. Então, daqui para cá, o comprimento desse arco aqui é justamente π sobre 2. Quando você for olhar, por exemplo, para π, então, seguindo essa mesma ideia, o ponto seria este ponto aqui, ó, que é o ponto quando x é menos 1,
quando y é 0. Então, aquela forma de se associar para cada número real um ponto do ciclo nos permite falar das funções trigonométricas. Bom, então como é que você faz? Dado este número real, dado esse x, número real qualquer, a gente viu que ele está associado a um ponto do ciclo trigonométrico. Digamos o ponto, estou chamando aqui de ponto A. Este ponto A, por ser um ponto do plano cartesiano, ele tem duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. A abscissa daquele ponto A é o que você define como sendo o cosseno do x. E a ordenada do ponto A é o que você define como sendo o seno do x. Então, tomamos aí um x qualquer, você associando ele a um ponto do ciclo, digamos ponto A. Digamos que se fosse esse ponto aqui, este ponto ele tem duas coordenadas, uma nesse eixo horizontal e uma nesse eixo vertical. A coordenada aqui nesse eixo horizontal, por definição ali, será o cosseno do x. X é o número que está associado a este ponto A. E essa coordenada no eixo vertical, o seno do x. Isso quer dizer que no eixo horizontal você vai marcar os pontos correspondentes ao cosseno e no vertical o seno. Então, nós chamamos esse eixo aqui de eixo dos cossenos e esse outro eixo aqui, eixo dos senos, por esta razão. Além disso, pelo fato do seno de x e do cosseno de x, por essa definição, serem coordenadas de um ponto que está em um ciclo de tamanho 1, então a distância do ponto para a origem é 1, e consequentemente, quando você for calcular a distância do ponto para a origem em função de suas coordenadas, você acaba encontrando a chamada identidade fundamental da trigonometria, que é essa destacada aqui, que é o quadrado do seno de x somado com o quadrado do cosseno de x, qualquer que seja o número x, sempre vai dar 1. Com essas definições, temos os seguintes exemplos. Se você considerar o número real 0, quanto daria o seno de 0? Bom, então, o número real 0, como a gente viu, ele está associado a este ponto aqui, ó, que é o ponto que tem coordenadas 1 e 0. A primeira coordenada, ele é o cosseno, né? E a segunda, o seno. Isso quer dizer, então, que o seno do 0 vai ser 0 e o cosseno do 0 vai ser 1. O π sobre 2, por exemplo, como vimos, ele corresponde a este ponto aqui, ó, sobre o eixo vertical. Naquele ponto, você tem 0 para o eixo horizontal, né? 0 para a abscissa e 1 para a ordenada. Isso quer dizer, então, que o seno de π sobre 2 vai dar 1 e o cosseno de π sobre 2 vai dar 0. E assim por diante. Qualquer que seja o ponto que você pegue aqui sobre o ciclo, você faz essa mesma análise para obter os valores de seno e de cosseno. Então, definindo seno e cosseno para qualquer número real, nós temos então uma função de R em R, dada, por exemplo, o f de x igual a seno de x. Quais propriedades essa função tem? A chamada função seno. O domínio é o próprio R, ou seja, você pode calcular o seno de qualquer número real. A imagem vai dar um intervalo de -1 a 1, porque se você olhar aqui para o ciclo, já que o seno de x vai ser a coordenada aqui neste eixo vertical do ponto que está num ciclo de tamanho 1, então o seno de x nunca vai ser maior do que 1, também nunca vai ser menor do que -1. Ele vai estar sempre limitado aqui nessa faixa de -1 a 1. E pelo fato que, à medida que a gente dá uma volta e para no mesmo ponto, uma ou mais voltas, né? E para no mesmo ponto no ciclo, os valores de seno e cosseno serão os mesmos para aqueles pontos. Então, o seno de x ele vai se repetindo à medida que você vai mudando de 2π em 2π. Então, a gente chama isso de função periódica. No caso do seno e também do cosseno, esse período é 2π.
corresponde justamente a uma volta completa ali no ciclo. Essas informações ficam evidentes quando a gente vê o gráfico da função seno de x. Então o gráfico ele tem este comportamento aí, esta linha em azul. Perceba que a linha não ultrapassa o nível y igual a 1 aqui em cima e nem y igual a menos 1 aqui embaixo. E também a gente percebe que ela tem um comportamento assim, ó. Por exemplo, você considera de 0 até 2π, que vai dar 6, alguma coisa. Esta linha ela está se repetindo nesta outra parte. Assim também como ela se repetiria lá na frente ou atrás aqui na esquerda, justamente pelo fato da função ser periódica de período 2π. Ela vai se repetindo a cada 2π. A mesma ideia para o seno acontece para o cosseno. f de x igual ao cosseno de x vai ter essas mesmas propriedades. Domínio R, já que o cosseno pode ser calculado para qualquer número real. A imagem, mesma coisa, menos 1 até 1. Cosseno vai no máximo 1 e no mínimo menos 1. E o período da função também é 2π. Os valores se repetem a cada 2π. E, novamente, olhando o gráfico, a gente percebe essas características. A gente percebe que a linha que apareceu aí ela é muito parecida com a do seno. Na verdade, são idênticas. O formato da linha, simplesmente por causa dessa relação aqui, ó. Quando você calcula o seno de π sobre 2 menos x, isso vai dar exatamente igual ao cosseno do x. Isso quer dizer... Bom, se a gente divide o seno de x pelo cosseno de x, a gente define uma nova função e vamos chamar de tangente, igual fizemos lá para o caso de ângulos no triângulo retângulo. No caso da tangente, a situação muda um pouco. Bom, primeiro, o domínio não pode ser mais todos os números reais, porque você está fazendo uma divisão. Uma vez que você está fazendo a divisão, você precisa se preocupar com os zeros do denominador, para você não dividir por zero. Então, no domínio da tangente, você precisa excluir todos os números cujo cosseno seja zero, para não dividir por zero. Esses números eles têm este padrão. π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, menos π sobre 2 também o cosseno vai dar zero. E a cada meia volta no ciclo, a partir de π sobre 2, você vai parar em um ponto onde o cosseno dá zero. Aí você exclui todos esses pontos do domínio da tangente. No caso da imagem, aí sim teremos todo o conjunto dos reais, já que a divisão é de seno de x por cosseno de x, pode obter o resultado qualquer ali. Não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma. O período da função tangente muda também. Ao invés de ser 2π, o período é π. Ela começa a se repetir a cada π. Vamos ver. Então esse é o gráfico da função tangente. Perceba que você tem aí várias curvas idênticas, justamente pela periodicidade da função. Então, no intervalo que ela se repete ali, cada intervalo tem tamanho π. Os pontos que aparecem aqui, onde a função não está definida, o que acontece é que neste gráfico, a curva vai tendendo ou para cima, infinitamente, ou para baixo, justamente nos pontos aqui onde você não tenha o valor da tangente definido. Esse ponto que eu estou pegando aqui seria o correspondente a π sobre 2. Bom, então, no caso da tangente, a gente precisa se preocupar com esses pontos. π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2, menos 3π sobre 2, etc. Que são pontos onde você tem ali o que a gente chama de assíntota. No caso, assíntota vertical. Ou seja, são retas, no caso verticais, onde o gráfico se aproxima delas, mas não toca. Com esse gráfico aí da tangente, então a gente encerra esta parte e retornamos na próxima aula.